A parada é a seguinte: por que o Roberto Dinamite não deu certo no Barcelona? Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, quando foi pra Europa, pro Barcelona, não deu certo lá. Por que não? Vamos descobrir aqui por onde andei. Muito bom canal. Em 1980, o Barcelona vivia uma crise. A situação do time do técnico Joaquim Rifé tinha chegado no limite. Era uma equipe duvidosa, triste e sem convicção. Tinha encarado uma sequência de derrotas e viu o Real Madrid remar tranquilo na liderança do campeonato espanhol. E a culpa caía toda nas costas de um jogador brasileiro que tinha sido comprado às pressas e a peso de ouro e não estava conseguindo render. Roberto, a última decepção azulgrana. A Roberto não deram, claro, tempo para entender nem o jogo dos seus companheiros ainda, nem os motivos que inflamam os críticos e torcedores espanhóis. Então não é de se estranhar que, junto com a ausência de gols, venha também a ausência de respostas. Não sou eu quem deve falar. Por quê? Porque jogo, e são os outros, vocês e o público, que tem que dizer se valho ou não, se faço gols ou se perco. Eu sigo fazendo com a melhor determinação, mas nem sempre ser voluntarioso faz com que se consiga o triunfo. E de triunfos, nada. Não lhe dá medo? Não. Falemos do futebol espanhol. É diferente. Pior? Não sei. Diferente. Porque a bola se movimenta pouco e o jogo é muito individualizado. Era uma entrevista dura com o cara que tinha sido escolhido por torcida em... Pô, é uma parada que a gente não consegue ver alguém falando hoje, né? Tipo, alguém vai pro futebol europeu e não, lá é mais individual e menos coletivo. Normalmente é o contrário. para personificar o caos de um Barcelona sem rumo. Quase 3 meses depois de chegar a Barcelona, Roberto Dinamite, um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, saía da Espanha sem deixar saudades. É difícil de entender, mas a gente vai tentar. É fato curioso, quando ele volta do Barcelona, eu já contei isso em alguns lugares, ele volta do Barcelona, o primeiro jogo é Corinthians e Vasco, ele faz 5 gols. No primeiro jogo voltando. Bob Dinamita? Carlos Roberto de Oliveira era um dos grandes atacantes do Brasil. Os gols dele, que vinham de todos os jeitos, garantiram um dos apelidos mais originais que qualquer jogador já teve: Dinamite. Criado no Vasco, clube que tinha defendido durante toda a sua carreira, ele tinha no currículo um título de Campeonato Brasileiro e a disputa de uma Copa do Mundo, a de 78. O fluxo de jogadores do Campeonato Brasileiro para a Europa ainda não era tão frequente nos anos 70, mas ele já tinha recebido algumas propostas. E é verdade que você recebeu uma Cabelo da época, né? Tipo, pensar que isso aqui era moda, tá ligado? Isso aqui provavelmente era um cara que, porra, cabelo mó da hora, mó bonito e tal. proposta de um clube europeu? Houve uma proposta ao clube, entendeu? A mim, diretamente, não chegaram a conversar. O supervisor do Vasco da Gama chegou a mim e falou que houve uma proposta do Paris Saint-Germain e acho que não houve um acordo definitivo no caso da venda. O Vasco acho que preferiu não vender no momento e quem sabe mais tarde possa aparecer uma proposta como essa e o Vasco possa pensar um pouco melhor no caso da minha venda, que eu creio que será bom para mim e para o Vasco da Gama. Você gostaria de ir para uma equipe da Europa? Para sair do Vasco, para qualquer clube brasileiro ou para o futebol europeu, só numa situação financeira praticamente definida. No fim de 79, ele recebeu outra investida, dessa vez da Inglaterra. Os jornais cariocas ficaram empolgados com uma proposta de 50 milhões de cruzeiros do Manchester United, de um país que dificilmente levava jogadores brasileiros. Os jornais ingleses eram contra, daquele jeito que só eles sabem fazer. O Manchester United não pode se tornar um depósito de jogadores estrangeiros. O Vasco negava que tivesse recebido alguma proposta. Até porque a diretoria estava todo vapor no meio de uma campanha eleitoral. E o time na reta final do Campeonato Brasileiro. O ano de 79 do Vasco acabou com a derrota na final do Brasileirão para o Internacional. E no começo de janeiro, o grupo de oposição União Vascaína venceu as eleições presidenciais. Foi uma pequena revolução no clube. E o grupo que assumiu ficou conhecido como os 6 Homens de Ouro, porque eram todos empresários relativamente bem-sucedidos. Eles já iam chegar com uma decisão gigante para tomar: vender ou não o grande ídolo do clube. Roberto só sai por $1 milhão, garantiu o coordenador da campanha, um cara chamado Eurico Miranda. Fala-se muito em Manchester... Caralho, cara, 1 milhão sendo falado como, tipo assim, ó, você quer comprar? Então você vai pagar muito dinheiro, você vai pagar 1 milhão. 1 milhão hoje é tipo nada, absolutamente nada. United de Barcelona em 600, 800 mil dólares, mas nada disso é concreto. Somos radicalmente contrários à venda dos nossos ídolos. Em um jornal, o Eurico dizia que a proposta do Barcelona não era... Cruzeiro era meio que o real de hoje, sim, não é equivalente e tal, mas era a moeda do país na época, antes do plano real. Oficial. Mas em outro, o próprio Roberto confirmava que estava conversando e que queriam que ele viajasse logo. Mas eu respondi que só poderia pensar na viagem depois do acerto entre eles e os dirigentes do Vasco. E a relação entre o Roberto e o Vasco estavam...
Aprende, Alisson do São Paulo. Desgastada. O Vasco tinha feito algumas excursões à Europa, e nelas o Dinamite descobriu que lá que se ganhava dinheiro. Antes de viajar pra Europa, eu fiquei 5 meses sem receber um tostão, vivendo praticamente só com o que tinha economizado. O problema não é deixar o clube, mas ganhar dinheiro. Aqui não pagam o suficiente. Veja esses fios de cabelo branco. São o resultado de 10 anos de Vasco. Mas se o É foda, eu tô ligado, é complicado. Vasco queria enrolar a decisão, o Barcelona tinha pressa. O matador do time era o centroavante austríaco Hans Krankel, que tinha sido artilheiro do campeonato anterior com 29 gols em 30 jogos. Mas ele tinha começado... Quanto? Não ouvi, não prestei Que atenção. tinha sido artilheiro do campeonato anterior com 29 gols em 30 jogos. Mas ele tinha começado a nova temporada mal. Tava com dificuldade para repetir o bom desempenho do ano anterior e acabou brigando com o técnico Joaquim Rifé por causa de problemas disciplinares. Sem a confiança do técnico, ele acabou oferecido por empréstimo a outros clubes na janela de inverno, enquanto o Barcelona ia atrás de um substituto no Brasil. Krankel ainda sou jogador do Barcelona. Você sabia que o Barcelona quer contratar um brasileiro Roberto, um novo estrangeiro? Sim, já tinham me comunicado. Mas se agora eles têm 3 estrangeiros no elenco, isso é algo que o Barcelona precisa resolver. O técnico Rifé... Na época, 3 caras de fora da Espanha era, tipo, visto como muito. Cara, que doideira, é muita coisa diferente de hoje. evitava falar no assunto. No lugar de Krankel, pode entrar o brasileiro Roberto Dinamita. Oficialmente não sei nada, mas parece que Dinamita. já tá feito. Até que não se informe oficialmente, não me parece correto falar. Mas você conhece o Roberto? Sim, já vi várias partidas. É um bom jogador? Deve ser, porque já jogou com a seleção brasileira. O Roberto, como muitos outros, era parte de uma lista de possíveis jogadores que podiam interessar ao Barcelona. O Barcelona resolveu o problema do limite de estrangeiros emprestando o Krankel pro First Vienna da Áustria e abrindo espaço para a chegada de um craque brasileiro. 34 milhões de cruzeiros, um jantar no hotel de luxo no Rio e uma boa conversa. Resultado: no final da noite de ontem, o futebol brasileiro perdeu mais uma grande estrela para o exterior. O Vasco, depois de inúmeras promessas de grandes contratações, negocia o seu maior ídolo. Roberto segue hoje para o Barcelona da Espanha. No dia 3 de janeiro, os diretores do Barcelona foram até a casa de Roberto Dinamite e ele, enfim, foi oficialmente vendido por 34 milhões de cruzeiros, o que dava cerca de 800 mil dólares. Era uma proposta irrecusável por um cara que já tinha demonstrado desejo de conseguir sua independência financeira. A saída do Roberto acendeu um alerta na crônica esportiva brasileira, que começava a ficar preocupada com essa possível moda de jogadores brasileiros indo para a Europa. E era consenso de que não tinha muito jeito. Roberto ganhará 500 mil dólares, mais de 20 milhões de cruzeiros pela transação, fora gratificações, despesas pessoais, carro e apartamento, e os naturais prêmios por conquistas sempre altos no futebol europeu. Isso por 3 anos, com a grande vantagem do passe livre no final. Uma grana que, para nossa realidade, é muito boa, elevadíssima, mas que para ele sai na urina, tem ressarcimento imediato. E diante Nada mudou. Nada mudou. Talvez tenha até piorado. da iminência da saída do grande ídolo, os vascaínos ficaram arrasados. Se existe uma pessoa triste nesse momento, sou eu. Por toda a vida sentiremos a falta dos gols do Roberto. Para Chacrinha. compensar a saída dele, só trazendo, por exemplo, o Falcão, disse o Chacrinha. Lamentável, só posso dizer. Não me interessa se o dinheiro foi bom, o torcedor quer ver é gol. Paulinho da Viola. Fiquei muito triste com a saída do meu xará. Em resumo, pra mim como torcedor, foi uma bosta. Diagnosticou Carlos. o cantor Roberto Carlos. A proposta que eles fizeram a você te agradou? Foi uma proposta que me deixou bastante feliz e que dificilmente no Brasil eu poderia conseguir. A proposta agradou a você? Agradou. Enquanto o Krankel ia embora dizendo que não voltava nunca mais, Bob Dinamita chegou em Barcelona. Os espanhóis, não muito acostumados com esse tipo de coisa, adoraram o apelido. O Dinamita desembarcou com um aspecto cansado, um tanto introvertido e se mostrando sorridente e afável. Comeu na casa do presidente e tinha estreia marcada para o dia 20 contra o Almeria no Camp Nou. Qual foi a sua impressão depois de chegar no futebol espanhol? Vir para a Europa sempre tinha sido meu sonho. Já tive oportunidade de vir antes, mas na hora da verdade, nenhuma dessas ofertas avançou. Estou muito contente que no final foi um clube espanhol que me contratou. Sua missão primordial e o motivo pelo qual vem é única e exclusivamente fazer gols, o mais difícil do futebol. Você teme fracassar? Eu aceito essa responsabilidade e sou o primeiro a prometer que vou marcar gols. Se me chamam de Dinamite, é por alguma razão. O Dinamite tinha saído do calor do Rio de Janeiro pro frio do inverno de Barcelona. Essas fotos da revista As Color são do primeiro treino dele, debaixo de chuva e frio. Estou estranhando muito frio. Tem feito sol, mas de apenas 3, 4 graus a temperatura máxima. Treinar nesse clima é terrível. E os treinos são puxadíssimos, não tem qualquer comparação com a nobreza que temos lá no Brasil. Eu tô realmente impressionado com os exercícios que nos obrigam a fazer, mas acabo me acostumando. Ele acabou deixando uma boa impressão nos treinos no técnico Joaquim Rifé e foi elogiado pelos companheiros.
Antes de estrear, ele ainda viu o Barcelona perder o clássico da cidade para o Espanhol e cair para a 11ª posição no campeonato. Diante do massacre que sofria na imprensa, o treinador evitava apontar o Roberto como a solução de tudo, ainda que fosse um bom jogador. O melhor é que estreia domingo Roberto e resolve seus problemas. Cuidado, o brasileiro é um bom jogador e pode ser que venha muito bem, mas em nenhum momento cheguei a pensar que ele era a solução dos problemas do Barça. Um homem não consegue tapar todos os defeitos e imprecisões de uma equipe. Mas vai estrear ou não vai? Se não surgir nenhum problema de última hora, sim. Não surgiu nenhum problema e no dia 20, poucos dias depois de chegar, Roberto Dinamite era escalado para o seu primeiro jogo como titular do Barcelona. Eu diria que o único Barcelona e Almeria da história que foi transmitido pelo rádio do Rio de Janeiro. E que bom que foi transmitido. Só assim pra gente ter essas narrações em português do Antônio Porto do que fez o Dinamite em campo. Cara, pra ir atrás disso aqui, o canal do Andrei é muito pica. Meu Deus do céu. Não, onde que ele foi achar esse áudio? Pica. Parece nem ter entrado, né? É muito engraçado se você olha como os relatos são diferentes do que aconteceu em campo, em jornais brasileiros e espanhóis. A vitória com os gols do grande artilheiro. Ele não fez uma partida sensacional, mas embora muito marcado e ainda desentrosado no time, jogou bem. E além de marcar com calma e categoria no pênalti, fez o segundo gol numa jogada toda pessoal e arrancada fulminante, que fez o estádio Nou Camp levantar e aplaudi-lo por vários minutos. Roberto abriu o caminho para o seu sucesso no futebol espanhol. No mundo deportivo, talvez um pouco intoxicado pela atmosfera do Barcelona, que não era muito legal, o relato é um pouco mais amargurado. No segundo tempo, Roberto, cujas intervenções se mantiveram em nível homeopático, teve 3 deixadas inteligentes que ninguém aproveitou. A 10 minutos do final, cobrou um pênalti que foi tão providencial quanto questionável, e o fez com serenidade e boa técnica. Quis o destino que anotasse também o segundo gol, uma bola desviada que contou pro marcador. O que fica pra história é o seguinte: Roberto estreou com o Barça e marcou os 2 gols do jogo. A boa estreia parecia o impulso que ele precisava para dar certo, mas não conseguiu virar uma boa sequência nem para ele, nem pro Barcelona. Eles até venceram o segundo jogo por 2-0 contra o Zaragoza, e depois tiveram um compromisso meio diferente. A Supercopa da Europa, que ia ser decidida em confrontos de ida e volta contra o Nottingham Forest, que era naquele ano o campeão europeu. A ida na Inglaterra terminou 1-0 pro Forest. No Camp Nou, o Barcelona equilibrou a vantagem quando Simonsen caiu na área e o Roberto marcou na cobrança de pênalti. Penalty réussi par l'espagnol Roberto, c'était en première mi-temps. Mas os 90 mil torcedores viram um empate e o Forest conquistar o título na casa deles. Mas tudo bem, porque o jogo seguinte pelo Campeonato Espanhol ia ser uma partida super tranquila. O líder do campeonato, Real Madrid. A semana trágica acabou com uma derrota por 2-0 e o técnico Rifé, sincerão, hoje os blancos são mais time. Os maus resultados continuaram e a cadeira de treinador começou a balançar. O Rifé negava que fosse ser demitido, numa vibe meio contra tudo e contra todos, dizendo que tinha mais inimigos dentro do clube do que fora dele. E ninguém esquecia que ele que tinha bancado a contratação do Roberto. Você pensa que a contratação de Roberto foi um fracasso? Olha, eu não tenho nenhum problema de consciência. Eu sabia perfeitamente o que eu estava fazendo quando recomendei a sua contratação. E estou totalmente convencido de que não me equivoquei. Parece que a opinião generalizada não coincide com a sua. Particularmente, eu acho que quem diz que o Roberto não é um bom jogador não sabe o que diz. Temos que ajudar esse rapaz, porque se continuarem procurando pelo em ovo, como costuma acontecer nessas ocasiões, vamos afundar ele. E agora Roberto, que não dá resultados. Roberto foi uma solução de emergência. Dos 4 atacantes, Rexach, Simonsen, Esteban e Carrasco, nenhum podia atuar com certeza no posto de centroavante. Era necessário encontrar um jogador que fosse resolver nossos problemas. Na Europa, estava impossível encontrar o centroavante que ia resolver a questão. O único mercado com certa cara e olhos era o Brasil. Entrei em contato com Evaristo de Macedo, que me assegurou que o único homem de qualidade e com possibilidade de se adaptar ao futebol espanhol era o Roberto. Como todo mundo sabe, fui ao Brasil, vi Roberto em 2 partidas e sinceramente gostei. Agora, com a camisa do Barcelona, ele não tá conseguindo definir, mas eu tô convencido de que com algumas poucas... Cara, até pra contratar eles lá, alguém daqui, era um bagulho muito mais arcaico, né? Porque não tinha, sei lá, abrir o YouTube e ver os melhores momentos do maluco. Você liga pra alguém que você conhece do país, pede uma recomendação, pega um avião, vem aqui ver... O que você vê, show de bola. Se você der o azar de ver um jogo ruim do cara ou 2 jogos ruins, você vai ter uma percepção de que ele é ruim e não tem muito como consultar se essa percepção tá certa ou equivocada.
Nossa, muito arcaico na época. Vai dar certo. O Roberto é uma solução de emergência. Vai Claro, tinha TV e tal, mas né, não era tão fácil igual hoje o YouTube. triunfar, mas não é um craque. Mas a imprensa espanhola Mas não é um craque. e a torcida tinham cansado de esperar. E foi nesse contexto que veio Hoje os clubes têm olheiros e tal. Cada vez mais comum, sei lá, o Real Madrid comprar menino de 2 anos e meio de idade, tá ligado? O menino tá no 4º mês de gestação dentro da barriga da mãe, o Real Madrid já tá aqui, ó. Essa criança aí, tá ligado? Antigamente, outro mundo. aquela entrevista do Dinamite para a imprensa espanhola, em que ele parecia não querer falar. Estou rendendo entre 50% e 60%. Aqui não me trataram bem. Eu nunca corri tanto em campo como agora. Na Espanha, todo mundo quer definir a jogada, e assim não pode ser. No dia 6 de março, depois de uma derrota para o Valência na Copa dos Vencedores de Copas da Europa, Joaquim Rifé Supercopa da Espanha. finalmente desistiu. Se alguém pode fazer melhor, que venha. Ele acabou substituído por Helenio Herrera, um experiente técnico argentino com o apelido de El Mago, que já tinha treinado o clube nos anos 50. O Roberto evitou comentar a troca. Eu tô tranquilo. Não podem dizer que eu jogava só porque era um protegido do Rifé. Eu tô contente aqui, mas ao Roberto não faltam pretendentes além do Barcelona. O Herrera chegou e já foi logo perguntado sobre o que ele achava do Dinamite. Você gostaria de trocar Roberto por Crankle? Eu não sei como é que tá a situação, mas eu só posso trabalhar com os homens que estão no elenco. Como tava o brasileiro quando você encontrou ele? Ele tá preocupado, vocês batem tanto nele? Hombre! Bom, o que vocês acham do Roberto? Por enquanto ainda não funcionou. É lógico, o futebol brasileiro é diferente, tem menos espaço para se movimentar aqui, mas um cara que esteve na seleção brasileira, com certeza é bom. A estreia do Herrera foi um empate em 0-0 contra o Sporting Gijón. Foi o 11º e último jogo de Roberto Dinamite pelo Barcelona, quando ele acabou ficando de 11 jogos só, que loucura. fora até do banco contra a Real Sociedad, percebeu que era mesmo hora de sair. Confirmo. Quanto vai pagar? Cara, isso aqui é muito doido. Essa história é muito pica. Presidente do Flamengo. Márcio Braga. O Barcelona meio que coloca ele na geladeira, ele, Roberto. O Flamengo meio que... Não, então a gente pega. E aí o Vasco vem meio que dá um chapéu e traz ele de volta pro Vasco. Mas ele tava indo pro Flamengo. Tipo, o maior ídolo da história do Vasco. Exatamente o que o Barcelona pagou ao Vasco da Gama. Mas pelo que se sabe, o Barcelona nada pagou ao Vasco. Então nós não vamos pagar nada. O Roberto Farmou a aurinha dele ali. não estava mentindo quando disse que não faltavam pretendentes para tirar ele do Barcelona. Só que a sondagem mais firme vinha do Flamengo, que se empolgou com a possibilidade de juntar ele e o Zico Muito e doido fazer isso. uma Eu máfia. já fiz vídeo O disso. Roberto deve chegar ao Brasil na próxima segunda-feira, acompanhado de um dirigente do Barcelona, e nós aqui viemos, Joel Tepé e eu, a fim de contratá-lo. Estamos levando um pré-contrato assinado pelo Barcelona e por nós, e o pagaremos apenas com recursos oriundos do futebol. E o que ficou decidido, ficou acertado, que são poucas coisas que temos a acertar, eu posso regressar ao Brasil o mais rápido possível, entendeu? Quanto mais craques, melhor para uma equipe. E que eu possa brilhar e dar as alegrias de marcar os gols, entendeu? Que a torcida do Flamengo tanto espera. Cara, que loucura. É claro, com a colaboração de Zico, de Carpegiani, de Adil e de todos os jogadores. Se o Barça me comprou, pode me repassar. Profissionalmente, me interessa muito jogar em Barcelona. O que acontece é que quando as coisas não saem bem, então começam os comentários, os rumores, as críticas. Se aqui não vou triunfar, é óbvio que eu gostaria de voltar pra minha gente. É o mais humano e o natural. A negociação com o Flamengo acabou não indo pra frente porque eles não quiseram pagar o que o Barcelona estava pedindo pra tentar recuperar parte do investimento. Aí o Vasco vem também e... porque o Vasco não ia deixar isso acontecer. No fim do mês, eles enviaram Ah lá. Eurico. um emissário com poderes legais para fechar a Quem? negociação. O doutor Eurico Miranda, assessor da nova presidência. E ele entregou o resultado. A esposa É claro que o Eurico ia estar numa dessa, né? Nas boas ele tá, nas ruins também, ele tá em tudo. Impressionante. Jurema foi direta. Se ele soubesse o que o esperava aqui, não saía do Brasil nem louco. O Dinamite era mais estoico. Foi uma experiência da vida. Tenho que aceitá-la, ainda que seria melhor não ter sofrido. Eu tô disposto a triunfar novamente no meu país. Desgraçadamente, não pude demonstrar à torcida do Barcelona as minhas qualidades. É certo que não marquei gols, mas também é certo que cheguei num mau momento. A equipe estava destroçada. Sinceramente, nem com o Pelé esse time teria funcionado. No dia 4 de maio, 4 meses depois de partir para a Espanha, Roberto Dinamite reestreava no Vasco. Foi um jogo contra o Corinthians no Maracanã. 5 gols dele. E para mostrar que não tinha desaprendido, ele decidiu ter uma das maiores atuações da sua carreira. Um final duplamente feliz para os vascaínos. Impedem Roberto de vestir a camisa rubro-negra e ganham de presente uma atuação de gala na reestreia do eterno ídolo.
5 gols na vitória de 5-2. Cara, você imagina o hype disso na época, tá ligado? O quanto que só se falava disso pra galera que gostava de futebol e tal. O cara volta, deu errado no Barcelona, mas, pô, tá voltando do Barcelona, da Europa, aquela expectativa toda. E aí o cara já estreia fazendo 5 gols em um só jogo. Você imagina? Nossa! Sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Roberto é até hoje o maior artilheiro do clube com 698 gols. O retorno do Roberto ao Vasco Loucura. foi um novo capítulo na história do clube, e não só dentro de campo. Era o primeiro feito midiático de um jovem Eurico Miranda. Ele contou mais detalhes ao jornalista Rodrigo Capello no livro O Futebol Como Ele É. O Márcio Braga foi lá e Pô, livro interessante. conseguiu que ele viesse pro Flamengo. O Dinamite ia fazer dupla com o Zico e o caralho. A verdade é que ele nega até hoje, mas tem gravação e tudo. Ele viria jogar no Flamengo. Aí eu fui lá e fiz uma merda sem tamanho pra reverter a situação. Contou, com as prolongadas intermitências, pra mastigar biscoitos a cada meia dúzia de palavras. Que merda sem tamanho. Eu esculhambei os caras do Barcelona, aquela merda toda. Merda sem tamanho é enfrentar aquela situação, o que ele tinha assinado lá. Eu rasguei aquela merda toda, e aí ele assinou com o Vasco. Eu convenci principalmente a mulher do Roberto, que era quem apitava de verdade. Com essa vaga de Leu o cenário ali, quem manda é a mulher. Então vamos falar com a mulher. estrangeiros aberta, o Barcelona trouxe o Krunkel de volta e terminou a temporada na 4ª posição na liga. Não era um ano Caraca. aberta. O Barcelona trouxe o Krunkel de volta. Real Madrid, Real Sociedad, Gijón. Moleque, cadê o Atlético de Madrid? Betis, Valência, Bilbao, Terminou Sevilha. a temporada na 4ª posição Salamanca é nome de personagem de Breaking Bad. na liga. Não eram anos incríveis por lá, então tava até bom. Eles só voltaram a ser campeões espanhóis na temporada 84-85, 11 anos depois do Tava na B o Atlético nessa? título anterior. Se você gostou desse vídeo, eu te peço Baita encarecidamente para que você deixe o seu like e se inscreva. Bom, resumindo, ele chegou numa fase que tava o time jogando mal, e aí precisaria dele fazer tudo mudar, e é muito mais difícil você dar certo quando nada tá dando certo. Voltou ao Brasil. Voltaria ao Flamengo, o Eurico foi lá, fez o padrão Eurico e trouxe ele pro canal. Vasco. Primeiro porque me ajuda, impulsiona o vídeo, ele chega para mais pessoas. E segundo porque é uma forma de saber se isso aqui tá funcionando, né? Se tá ficando legal para vocês. Então se você gostou... Cara, muito bom. Essa parada de ele traz os jornais e tal, talvez seja meio desgastante pra uma geração que, né, TikTok pra caramba, então vou ficar lendo em outro idioma, igual, né, que era muita coisa em espanhol. Mas, cara, você tem aqui um bagulho que é certeza de o que exatamente estava se falando, porque ele puxa o jornal da época. Nada mais garantido do que isso. Enfim, deve dar um trabalho do caramba, igual a narração lá da época e tal, muito foda. Muito bom, muito bom. É o tipo de coisa que é muito difícil de fazer. E ele tá aqui fazendo. Não deixa De graça no YouTube. Se inscreva lá, por onde andei. dessa moral. Eu vou deixar também na tela o meu @ nas minhas redes sociais. Eu tenho Twitter, TikTok, Instagram, e lá eu conto histórias como essa, só que mais curtinhas. E na Sigam, pelo amor de Deus. vertical. Tá aparecendo na tela neste momento. E já que você chegou até aqui, eu presumo que você goste de vídeos desse tipo, e eu vou deixar na tela o último que subiu no canal. Fala sobre a passagem do Romário, ou as passagens do Romário pelo Cara, fiquei de ver esse vídeo, acabou que não vi. Enfim, é isto. Tem alguns outros vídeos aqui também no canal, que são lá do Andrei. Então, se você quiser ver outro react e tal, é só dar uma pesquisada, Josão, por onde Andrei, que vai aparecer coisas aí. Muito bom canal. E se inscreve lá também. Lembrando, o link do canal dele, o canal original, estará aqui embaixo. Show de bola? É isso aí.